Oi, gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo, né? Que eu não estou gravando muito vídeo, mas hoje eu queria deixar uma pintura de falso barrado, né? Aqui eu vou usar as cenouras, aproveitando, né? O período, então nós vamos fazer cenourinhas. Eu queria deixar o risco, eu vou deixar o risco no meu Facebook, tá bom? E vou postar também no Instagram, no meu Instagram. Aí quem quiser pintar pode usar, né? Então é assim, eu peguei um motivo só, fiz apenas um motivo. Meu pano é de 50 centímetros, né? De largura. E eu vou então eu vou emendar cada motivo, tá? Então você vai fazer de acordo com o tamanho do seu pano. No caso aqui o meu, olha, sobrou um pouquinho. Então, eu fui emendando bem próximo, coloco bem próximo um do outro, fui emendando. Se seu pano for menor, você pode até juntar assim, não deixar um espaço entre uma fitinha e outra, tá? Você pode emendar para que fique mais juntinho. Vou recortar depois, após pintar e tiver seca a pintura, vou passar termolina leitosa, aí espero secar novamente e recorto, tá bom? Essa é a ideia. Então, vamos lá? Vou começar com o verde folha e o verde musgo, tá? Os dois verdes. Vou pintar aqui de uma vez, tá? Vou passar todo o verde folha. Aqui é o cabinho da cenoura. Então, quem quiser que pareça uma orelhinha de coelho, é só tirar esse do meio, tá? Vai ficar duas pontinhas, lembrando uma orelhinha. Então, olha, eu começo toda a parte de cima, principalmente. Vamos pintar a mão livre hoje, tá? O ideal é ter um pincel que esteja bem lixadinho. Esse meu não está, então ele fica um pouquinho grossa a pintura, tá? Não fica tão definido. Então, eu vou toda a parte de cima e do lado, vou colocando verde folha e vou, olha, não deixo assim marcado. Quando eu termino, eu não deixo assim como um risco. Eu sempre esfumo, olha, então eu contorno, mas eu esfumo, porque eu vou entrar com outra cor. Então, preciso que esteja, não pode estar marcado. Aqui eu coloco dos dois lados. Por que eu faço esse movimento arredondado, espalhando? Porque eu preciso que a tinta entre no tecido. Com o pincel bem lixadinho, seu contorno fica melhor. Como é um barrado, né? Então, de preferência, pintar mais ou menos, né? Igual você já fez o primeiro motivo. Se colocou sombra... Olha, aqui eu deveria deixar um pouquinho de espaço para o verde mais escuro, porque está atrás do lacinho. Mas já foi, agora já foi. E olha, movimento circular. Então, eu vou fazer isso. Pode colocar bastante tinta, tá? Quando a gente usa o stencil, não fica muita tinta, mas quando tá pintando a mão livre, tem que colocar bastante tinta e suavizar. Então, agora toda a área que está sem tinta, eu entro com verde musgo. Primeiro eu contorno. Se eu acho que tem excesso de tinta, eu limpo o pincel e eu levo essa tinta para encontrar com o verde folha. Certo? Vou fazer isso em toda essa área que eu não tenho tinta, que tá faltando tinta.
Então, eu contorno, posso colocar tinta na beiradinha do pincel, na pontinha. E depois eu vou espalhando. Se vocês escutarem barulho, gente, é porque eu não tô no mesmo lugar que eu costumo gravar, tá? Estou em outro local, então... Então, desculpem aí, tá bom? Aqui eu levo esse verde um pouquinho para o meio, olha. E aí eu misturo. Então, eu vou fazer isso aqui para terminar. Com o branco agora eu venho iluminando. Eu troquei de pincel, mesmo assim meus pincéis não estão muito bons. Então, eu venho mais nas laterais, olha. Sempre tinta de um lado do pincel, tá? Você pega de um lado e você pega de um lado e limpa o outro lado, o lado oposto da tinta que você pegou. Então, olha, principalmente entre uma folhinha e outra, você vai usar esse branco. Depois de seco, pode reforçar, né? Pra ficar melhor, parecer melhor. Então, é isso. Essa daqui é isso. Aí, com verde pântano, a gente vai aprofundar a sombra, tá? Aqui só na pontinha mesmo. Agora, eu pego o verde, mesmo pincel, um verde pântano. Pode ser outro verde também. Aqui eu vou usar o verde pântano pra outra sombra também no lacinho. Então, olha aí, vai colocar só nas pontinhas. Aqui é bem pouca tinta. Vai espalhar. Entre uma folhinha e outra também, olha. Onde começa. Achou que pôs muito? Olha, limpa o pincel e dá uma esfumadinha. Para o lacinho, eu vou usar o azul mar e o turquesa, tá? Então, onde for as áreas assim que estão mais escondidas, eu vou usar o azul mar, tá? Então, por exemplo, essa parte aqui, que ela tá interna, né? Que é a parte de dentro do lacinho. Sempre eu coloco tinta e eu esfumo, tá? Então, aqui eu vou preencher toda a parte que que é um pouco mais profunda do lacinho. Que tá mais escondida, né? Vamos falar assim. Então, onde tem dobra, se tem dobra, aqui eu tô colocando
Vou deixar a partir do meio aqui, que ela esteja mais alta, tá? Então, aqui, embaixo desse risco, é a área onde eu tenho que colocar uma tinta mais escura, tá? Depois, eu vou colocar a sombra aqui. Então, eu vou colocando essa tinta aqui também. E sempre eu vou mesclando, tá? Eu nunca deixo assim, ó, marcada. Então, eu coloquei a tinta e eu dou a esfumadinha. Aqui também. Aqui nesse contorno, eu deixo mais escurinho. Fiz isso, agora eu entro com o turquesa. Então, toda a área que ficou sem tinta, agora eu entro com o turquesa. Mesmo que eu borrei um pouquinho, ó, não tem problema, é só passar o pincel de novo. Agora eu preencho, tá? Aqui com cuidado. Então, quando eu tiver que fazer um contorno, eu pego tinta só de um lado do pincel. E essa tinta, o lado dessa tinta é o lado que eu vou fazer o contorno, tá? E aí, eu vou unindo, olha. Aqui desse lado, a mesma coisa. Então, aqui são áreas, né, que estão por cima, então, entra essa cor clarinha, que é o turquesa, tá bom? Aqui, como está por cima do outro pedacinho da fita, eu tenho que iluminar também. Só esse pedacinho mesmo. Só preencher onde já eu tinha colocado a outra, agora é só ir mesclando. Então, aqui embaixo eu coloco o azul mar. Posso pôr um pouquinho aqui em cima também, tá? Aqui embaixo o azul mar também.
Vou separar aqui, eu vou separar com a cor de sombra, certo? Vou deixar só um espacinho para colocar a sombra aqui, olha, entre o lacinho e a parte da fita. Desculpa, gente, de vez em quando eu dou uma gaguejadinha. Então, aqui eu tô fazendo já o que? O contrário, em vez de eu colocar... Não tem problema, tá? A ordem não tem problema. Então, aqui eu já tô colocando o mais escuro, que é o turquesa, porque eu já estava com ele. Aliás, o azul mar, agora sim o turquesa, olha. Inverti a ordem, né? Como eu comecei com turquesa, agora eu tô com... Eu comecei com turquesa no lacinho, agora eu tô terminando com turquesa. Então, pode encostar uma pontinha na outra, tá? Do lacinho, ó. Limpo o pincel, volto com azul mar e dou uma mescladinha. Vou reforçar o turquesa aqui, ó. Vou deixar um espacinho pra colocar a sombra, tá vendo? Entre o lacinho e a parte da fita. Peguei muita tinta, então, quando isso acontece, você pode limpar o pincel. Não precisa colocar todo o excesso, não, que pegou. Aqui também tem mais um pedacinho, tá? Eu vou fazer com pincel menor. Então, com o verde pântano, eu volto com ele pra fazer uma sombra. Então, agora eu vou trocar de pincel, usar o menorzinho. É um tiquinho de nada, tá bom? Não posso pôr muita sombra aqui, porque ele é muito escuro. Pode usar aqui também, se quiser. Ah, gente, esqueci. Pode usar o azul marinho, se quiser, tá? Aqui termina de completar, tá bom? Completa com o turquesa. Então, vem com o pântano, pouquinha tinta. Vem nas áreas, olha, mais profundas, olha. Contorna. Depois de seco, se você achar que precisa mais sombra, você volta com essa cor aqui. Sempre deixando o azul mar, que é a cor mais escura que a gente usou, deixa ele junto. Se precisar, né, usa ele. Então, olha, em toda a parte que eu deixei profunda, usei aquela cor mais escura, é onde eu vou colocar agora esse verde pântano. Então, eu passo o contorno, mas eu esfumo, tá?
É um esfumadinho mesmo, olha, porque eu tô passando só o pincel. Então, toda a área aqui, olha, tiver por baixo, vai entrar com essa cor. Olha, um pouquinho do azul mar. Pra misturar melhor, olha. Aqui também. Aí, já venho para a cenourinha, olha aqui atrás. E já faço uma sombra maior. Então, sombra da cenoura. Aqui eu coloco um pouquinho só aqui, no miolinho. Não preciso chegar até o final dele, porque eu tenho mais sombra, área de sombra aqui atrás. Senão vai ir, né? Vai ficar uma coisa só. Então, só um pouquinho aqui. Certo? Com o branco agora, eu ilumino. Então, coloco um pouquinho da tinta e espalho. Depois eu vou voltar com esse branco, tá? Eu não quero tão fraquinho, eu quero um pouquinho mais forte, então eu volto com ele. Aqui, olha, aqui também pega a luz. Então, é isso, olha, aqui dos lados. Aí, eu posso puxar um pouquinho pro meio. Tá? Então, é isso. Aqui, ó, vocês percebem que eu coloco um pouquinho mais de tinta nessa área aqui. Não chego no meio, tá?
branco aqui em cima também. Por que que eu coloco branco assim? Porque eu quero que dê volume, dê altura, né, nessa área. Então, quando eu quero altura, não só para luz, mas para volume, para levantar, como se a parte estivesse mais alta. Então, aqui na pontinha também um pouquinho. O que eu achar depois que necessita de mais sombra, eu venho pra retocar. Aqui também, olha. Separando uma parte, né, da outra. Okay. Concluindo aqui um pedacinho que faltou. Olha, aqui também é verde, tá? Porque é a continuação do cabinho da cenoura. Aqui já entro com verde musgo direto. É uma área pequena, mas tem que tomar cuidado para não deformar o desenho, tá? Então, aqui, olha, para separar um pouquinho mais, olha, um pouquinho do branco aqui. Tá? Então, para cenoura, eu vou usar o amarelo ouro, o laranja, vermelho escarlate e o marrom. Então, eu começo com o amarelo. No centro da cenourinha, bem no meio, começando aqui de cima, olha, eu venho com esse amarelo. Posso pôr bastante tinta, tá? Não regula a tinta aqui, não. Tem um pelinho no pincel. Então, eu vou seguir até a ponta, olha, até a ponta, com esse amarelo. Lembrando que eu preciso esfumar. Aí, já entro com laranja. Não vou deixar espaço para nenhuma cor aqui, tá? Vou colocar uma cor em cima da outra. O importante é ir misturando, tá? Mesclando. Cheguei no amarelo, vou misturando. Aqui da mesma forma. Deixa eu tirar aqui.
Aqui, não sei se vocês perceberam, é uma área menor com esse laranja. Tá? E se precisa, venho com o amarelo novamente e dou uma mescladinha. Limpo o pincel e venho com o amarelo. Não fica muito regular não, tá? Agora, venho com vermelho. Onde vai entrar esse vermelho escarlate? Onde tem sombra. Então, toda a área assim que tá mais escura, que tá mais... que tem algo por cima, tá mais escondida assim, né? É a parte que você vai escurecer mais. Então, olha, vem até aqui embaixo um pouquinho. Para aqui. Vai misturar, mesclar. Pode perceber que é uma tinta em cima da outra, tá? Então, agora não precisa ter excesso, só o suficiente mesmo. Fez isso, vem com marrom. Agora é um tiquinho de marrom. Pouquinho. Tudo úmido, tá? Uma tinta em cima da outra. Aí capricha, tá? Então, um pouquinho aqui. Na parte que a cenoura está por trás, né? Vou colocar, tô limpando o pincel, vou colocar um pouquinho de vermelho nessa lateral também, sem chegar no lacinho, tá? Pra baixo do lacinho, olha. Tá aqui a fita, aliás, do laço, então eu venho aqui nessa área. É isso um pouquinho. O que eu quero aqui? Profundidade, assim, volume, né? Então, agora, posso deixar secar um pouquinho, ou não, aí já entro com branco. Vou ter que reforçar, tá? Toda essa tinta que eu tô passando, eu vou ter que voltar com ela, não a de base, mas as de sombra e de luz. Então, eu começo aqui de cima, olha. Irregular mesmo. Olha, como se tivesse varrendo pra lá e pra cá. Um pouquinho aqui, olha. Como se aqui tivesse um pouquinho mais alto, eu coloco mais tinta, olha. E aqui, como se estivesse varrendo. Vou repetir o mesmo nessa cenoura. Entro com vermelho, onde? Aqui, para baixo da fita, né? Não queria que o vídeo ficasse longo, mas já tá ficando. Então, eu dou uma mescladinha, uma misturadinha. Esfumo, né? Nessa lateral e agora na outra, porque essa tá por cima. Então, eu não posso chegar muito aqui, olha, onde eu já tinha... Deixa eu reforçar. Onde eu já tinha colocado sombra. Então, aqui ela tem que ficar clara. Então, eu vou escurecer um pouquinho a partir daqui.
Se ficar muito marcadinho, você pode subir, ó, mas não pode vir pra lateral, aqui, pra essa pontinha. Você pode vir pelo meio. Então, um pinguinho de marrom. Bem pouquinho nessa. E agora o branco. Então, olha, o branco eu pego no pincel todo, toda a pontinha dele, ó. Tá? Faz esse movimento, não faz muito retinho. Pode dar fazer uma curvinha. Pra... né, pra ter volume. Sempre pra dar volume. Se você faz muito reto, não dá muito volume. Se você acompanha o formato, mais ou menos, ó, você sabe que a cenourinha, ela é redondinha, né? Ela vai lá pra trás. Então, esse movimento que não seja reto, me proporciona um volume, né? Me faz lembrar que ela é arredondada, que ela não é reta. Tá bom? Aqui pode pôr só um pouquinho desse branquinho, ó, bem pouquinho. Então, você vai pintar todos os motivos, deixar secar e depois eu vou usar o stencil, tá? Se você quiser, pode parar por aqui mesmo, só reforça, né? A luz e a sombra é importante, porque realça a pintura, né? Levanta a pintura quando você retoca, tá bom? Então, eu vou terminar de pintar aqui os motivos e depois eu volto para mostrar o stencil que eu vou colocar. Oi, gente, eu vou colocar um pouquinho de sombra aqui também, tá? Só aqui no meio. Tanto desse lado, quanto do outro. Só pra não ficar incompleta aqui, que eu tava explicando pra vocês, tá? Então, olha, eu coloquei muita tinta, volto com o azul mar, pra poder espalhar um pouquinho. Tá? Acredito que era só aqui que faltava. O restante eu expliquei. Então, gente, olha, eu sequei com o secador para acelerar um pouquinho, para mostrar para vocês. Eu vou usar agora o stencil de xadrez, tá? De listra de xadrez. Eu já fiz nessa, né, para vocês verem, e vou fazer nessa daqui também. O que é importante aqui, seguir a direção, tá? Então, eu não posso pôr stencil assim, ó. Eu até posso, mas eu não quero, tá? Então, eu quero seguir a direção da cenoura. Então, eu venho com branco, pincel redondo ou pincel pituar, olha. Tiro excesso aqui. Posso passar no paninho também. E venho. Vou passar mais aqui onde tem as listras. Onde tem o xadrezinho, não vou pôr muito aqui no meio, tá? Mas onde tem, ó. Não coloco força na mão. Vou olhar e ver como ficou. Sem tirar o stencil, posso só levantar. Se tá aparecendo, aí eu posso parar. Vou pôr mais um pouquinho. Aproveito que eu já tenho aqui na bandeja e
Já tem excesso de tinta lá, então é só pegar mais um pouquinho da bandejinha mesmo. Depois que eu fiz esse xadrez, o que que eu faço? Eu venho, deixo secar, volto com a sombra. A luz também posso retocar. Tá? E já observa se não sair fora. Se sair, umedece o pincel e tira, olha. Pincel limpo, tá? Aqui eu vou pôr no sentido que ela está. Então, um pouquinho na lateral. Mesma coisa. Só onde tem o xadrezinho. Então, quem quiser pintar esse motivo, eu vou postar lá no meu Facebook, Renata Ávila. Tá? Se eu conseguir, eu posto na página também do Ateliê Recunha. A página do Facebook, tá bom? Então, já tem um efeito. O que que eu tô imitando aqui? Um tecido, né? Desculpem. Estou imitando tecido. Fazendo esse xadrezinho. É como se tivesse um pedacinho de pano e fosse feito um pet appliqué. Tá bom? Aí eu não sei, eu vou reforçar toda a sombra. Principalmente aqui, olha, com marrom. Tá? Onde tem as divisões, tá? E vou reforçar do lacinho também. Aí, não sei, talvez eu faça, vou pegar o próprio branquinho e fazer um pozinho, né? Umas bolinhas, com o próprio cabinho do pincel. Talvez, não tenho certeza se eu vou fazer ou não. Mas já fica uma ideia aí pra vocês também, tá? Então, gente, faz tempo que eu não dava nenhuma dica, né? Não fazer nenhum vídeo, mas eu quis fazer pra, se alguém quiser pintar, embora tema de Páscoa, pra mim, a cenourinha não, né? Pra mim, o significado da Páscoa mesmo é a ressurreição de Jesus Cristo, então isso que importa pra mim, tá? Mas aqui está a cenourinha, se alguém quiser pintar, para decorar seus paninhos, tá aí. Certo? Vou passar termolina leitosa entre a pintura e o tecido. Então, eu venho com o pincel, depois de seco, eu venho com o pincel. Pode ser até um pincel mais largo que esse. Aí, eu vou passando a termolina, pegando o tecido, a parte onde eu não pintei e a parte pintada, e passo e deixo secar. Depois que secou, vai ficar endurecida. Passo na frente, passo no avesso. Secou, eu venho recortando, tá? Eu vou fazer isso com esse pano. Então, gente, obrigado por assistir. Se gostou, deixa aí o seu like, tá bom? Então, até o próximo vídeo.